Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live pelo Tools for Life, seu grupinho de estudos que te ajuda a construir uma vida mais consciente, consequentemente mais feliz. Já estamos chegando, são 7 da noite, sabadão, para a gente fazer aquele estudo maravilhoso desse livro, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Vale muito a pena a leitura, viu? A gente está falando desse livro já tem um tempinho. Hoje a gente vai continuar a falar do capítulo 4, porque a gente dividiu ele em dois, porque ele é um pouco mais complexo do que os outros. O 2, o 3, o 4 e o 5, eu estou considerando que são a parte 1 desse livro. Aí depois, no meio, a gente vai ter o capítulo 7, 8 e 9. Porque tem uns capítulos que ele conta casos de pessoas, casos de pacientes, e aí a gente não vai estudar esses casos. Pode até ser que no final a gente queira trazer isso, mas eu tô pulando esses capítulos que são só disso, e tô pegando as partes mais práticas mesmo, onde ele ensina essas coisas maravilhosas, meditações e muito estudo, né, sobre a nossa mente, sobre as nossas ondas cerebrais. Eu queria muito ficar aqui lendo as mensagens de vocês, gente, mas a Toti, nossa querida ajudante voluntária, ela faz os prints e manda tudo pra gente ler depois. Então vocês podem comentar, falar o que vocês estão achando do livro, colocar alguma dúvida aqui. Eu vou ver se no finalzinho dessa live a gente consegue ouvir vocês um pouquinho. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, joga aqui nos comentários, mas guarda ela pro final também, porque de repente a gente vai responder ao vivo, tá? Tem uma galera aqui da Maia Andrade, Temporariamente Humana, sejam bem-vindos. Eu fiz uma live maravilhosa com ela, é sempre bom estar com ela. Se você não segue a Maia Andrade, pode seguir, porque o conteúdo dela é muito incrível, ela é uma pessoa maravilhosa, de quem eu sou muito fã, admiro muito o trabalho dela. Se chama @temporariamente humana aqui no Instagram. Tem no YouTube também, tá? Maisinha, tamo juntas. Nosso público é tudo a ver, nosso conteúdo é tudo a ver, tudo farinha do mesmo saco. E a gente tem que se unir, porque juntos somos mais fortes. Esse grupinho de estudos eu não faço sozinha, eu faço com a minha irmã, com a ajuda preciosa da minha irmã, que é psicóloga, é terapeuta holística e é maravilhosa. E ela ajuda a gente a entender, ela dá uma outra perspectiva, porque cada um lê as coisas com uma certa interpretação, né? Eu leio de um jeito, vocês leem de outro, e ela lê também do jeito dela. Então a gente junta tudo e quanto mais informação, maior a nossa compreensão. Então já vou chamar minha irmã, ela já tá aqui, oba. Começar. Tomar um chazinho. Tá um frio danado aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu mostrar essa minha xícara. Ó, isso aqui é uma foto minha. Isso aqui, ó, é do fã-clube Doce Jabur, que a Toti mandou fazer pra mim. Ai, que Oi, Kel. lindo! Você já viu a coisa mais linda que ela me deu? Lindo, né? Vi Muito. sim. Muito lindo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Oi para todo mundo. Tudo bom, Lilzinha? Tudo bem, fofinha. Tá linda como sempre, maravilhosa. Obrigada, você também. Estamos aqui, né, cheios de energias positivas para contagiarmos uns aos outros, né? Aí. E a gente tem uma galera nova aqui com a gente, hein? Pode dar Que suas bom ouvir. boas. Eu estava ouvindo. Sejam bem-vindos. Fico feliz também. O trabalho da May parece ser incrível, né? Eu vi só um pouquinho, mas já até falei com uma seguidora dela que entrou em contato através da live de vocês. Super fofa, a Manuela. E foi muito legal, porque ela já estava lá falando da live de vocês, né? Que vocês citaram e tal. Ela tinha feito uns estudos também muito interessantes sobre o livro lá que a gente está estudando, né? O Como se tornar sobrenatural. Me mandou até uns resuminhos. A Manuela, uma Hã? seguidora da Mai, que veio pra gente, é isso? Sim, exatamente. Aí a gente está até fazendo umas trocas. Ela mandou, porque ela já fez uns estudos lá sobre o livro, então ela até me mandou uns resumões, ainda não pude ver, mas vou até ver, vou depois trazer para vocês também algumas coisinhas. A gente vai trocando figurinhas, né, gente? Mas eu achei tão bonita a generosidade dela, porque ela já tinha feito, ela fez 2 lives, um resumão sobre o livro, e aí me enviou, falou, vi que vocês estão estudando, conheci o trabalho de vocês na live da Ellen com a May, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí agradeci, falei, poxa, muito obrigada pela generosidade, ainda não tive tempo de ler, mas vou ler.
Então, foi muito legal. E é isso, né, gente? Um ajudando o outro, né? A gente vai se unindo e ganhando forças, né? Então, super obrigada, Manu. E para todos aí que Então, estão chegando, né, dessa corrente do bem lá da May também. É May ou Mai que fala o nome Mai, dela? Mai. Mai, tá. Então. Legal. Então, vamos começar para a gente não perder tempo. Estou Vamos, ansiosa para falar vamos. logo para a gente terminar esse capítulo 4, né? Para quem não sabe, a gente dividiu ele em dois, porque ele é bem complexo, bem científico, bem cheio de estudos maravilhosos. Então a gente dividiu em dois até para não ficar muita informação de uma vez. A gente vai assimilando esses conceitos aos pouquinhos. São coisas novas, muitas coisas, entre aspas, diferentes, assim, de coisas que a gente conversa no dia a dia, né? Física quântica, ondas cerebrais. Então a gente tem que ir aos pouquinhos para nossa mente ir assimilando esses novos conceitos, essa nova forma de se ver ou de ver a vida e tudo mais. Então, a ideia é ir devagar e sempre, mas ir assim com bastante solidez, porque não adianta nada a gente correr e não aprender nada, né? A gente quer ler bem lido esse livro. Por isso que é um grupinho de estudos Sim. de ajuda para que a gente possa realmente compreender e absorver todos esses conhecimentos maravilhosos do Dr. Joe Dispenza. Gente, sou muito apaixonada por ele. Eu Ah, acho ele é que maravilhoso, né? a gente tende a achar a pessoa linda, né? Quando a gente é fã, quando a gente admira. Eu acho ele muito maravilhoso. É, mas é muita luz, né, gente? É encantador realmente o trabalho, né, dele. E assim, se Deus quiser, quem sabe ainda conheceremos ele pessoalmente, né, presencialmente em um dos eventos. Quando o Nossa, já mundo aí pós-pandemia pensou? der uma relaxada maior, a gente puder já estar super ativa nos eventos, né? Vai ser bom demais. Já vou começar a plasmar isso aí. É, já vou também cocriar. Vou falar Ai, da ai. Quantum. Tem um capítulo, acho que é o capítulo 9, se não me engano, 8 ou 9, que ele ensina o Mind Vision e o caleidoscópio. Eu ainda não Sim. cheguei, capítulo 7, né? Ainda não cheguei nessa parte, mas tô doida para chegar nessa parte. Esse É. 2, 3, 4 e 5 são esses estudos mais sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, nossa biologia, a biologia quântica, um monte de coisa assim, interessante, de novas descobertas. Tem alguns casos de pacientes que ele conta e tudo mais. Aí depois tem o capítulo 7, que é o capítulo que ele fala do coração e da coerência, que é um capítulo que eu tô apaixonada, eu já li uma metade, mais ou menos. E depois ele entra nessas coisas, nessas partes mais práticas desse caleidoscópio, no Mind Movie, na meditação caminhando, que ele vai ensinar, que eu tô curiosa também para saber como é que é essa meditação. E, Verdade. e aí depois, lá no final, o que que tem mesmo? Ah, depois a gente vê. Aí tem a parte final, que são mais 3 capítulos, é que eu tinha visto hoje à tarde, só que agora eu esqueci. Que no final também tem uma parte bem interessante, assim. Depois eu vejo aqui. Do tempo e espaço, do espaço-tempo, que ele fala. E aí depois tem a glândula pineal. Nossa, essa parte a gente já vai estar bem aprofundado. Mas vamos continuar aqui no nosso capítulo 4. Eu fico com muita ansiedade para ir logo para o fim do livro. Eu sempre dou umas folheadas lá para trás. Todos os livros que eu começo, eu sempre vejo o fim. É ansiedade, né? Mas, sei lá, curiosidade também. Eu gosto de Não, mas saber é o bom porque dá que para há. ter uma ideia do todo, né? Dá para ter uma ideia do todo. É, verdade. Então, ó, vamos começar. A gente não vai falar sobre os chakras individualmente, porque a gente fez uma live inteira só sobre os chakras, né, Kel? Sim, Então, sim. eu até pedi para a Toti postar lá nos nossos stories o link bem fácil, assim, um atalho para as pessoas acharem esse vídeo que está salvo no meu IGTV, onde a gente fala de Isso. cada um dos chakras devagarzinho, com todos os detalhes. Então, o próprio Dr. Joe, ele faz um resuminho aqui de 2 parágrafos, meio que contando a trajetória da energia através desses chakras. Eu vou ler aqui para gente e depois a gente entra no que ele fala que é a extração da energia do campo. Gente, vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque a gente perde muita energia por pura ignorância. Simplesmente porque a gente não sabe disso que ele vai contar. Mas deixa eu só ler esses 2 parágrafos aqui sobre os chakras para fazer um breve resumo, que ele começa esse capítulo falando dos centros de energia, que são chakras, tá? Chakras em sânscrito significa rodas. E ele chama de centros de energia, mas é a mesma coisa. Ele fala assim, ó, funciona assim. Começamos canalizando nossa energia criativa a partir do primeiro centro. Quando nos sentimos suficientemente seguros para criar, a energia criativa evolui, subindo e fluindo para o segundo centro. Então, quando a gente está suficiente seguro
para criar, a energia criativa evolui e vai para o segundo centro. Quando temos que dominar alguma limitação ou superar uma condição no ambiente, podemos fazer bom uso da energia criativa. Então, ela flui para o terceiro centro, assento da nossa vontade e força. O terceiro centro é aquele do nosso willpower, né? Da força de vontade. É aquilo que dá aquela gana da gente ir, correr atrás das nossas coisas. Esses 3 primeiros chakras são os nossos chakras de sobrevivência, né? Procriação, alimentação, relacionamento com as pessoas e essa força pessoal. Aí, quando transcendemos com sucesso a adversidade da vida, ou seja, as guerras, né? Guerras pessoais, quero dizer, as lutas pessoais. Quando a gente transcende isso com sucesso, essa adversidade da vida que nos desafiou a crescer e superar, olha como é importante esse willpower, né? Esse chakra 3, ele nos impele a crescer e superar. Aí a gente tem a oportunidade de se sentir mais completo, mais livre, mais satisfeito, e então conseguimos sentir amor genuíno por nós mesmos e pelos outros, enquanto a energia flui e ativa o quarto centro. Ou seja, depois de todo esse processo, a gente está pronto para amar. É lindo isso, né? O chakra 4 é até o que eu falei na live com a Mai, que é assim, é o intermediário entre os chakras de baixo e os chakras de cima. Ele é a interseção e ele é super importante. Ele é o que pode unir o dual dentro da gente. É muito lindo, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Quando isso acontece, queremos expressar nossa verdade presente, o que aprendemos, ou o amor, ou a integridade que sentimos. E isso permite que a energia se mova adiante e ative o quinto centro, que já é mais espiritual, já é mais sutil. Depois disso, quando a evolução de energia ativa o sexto centro, áreas dormentes do cérebro se abrem, de forma que o véu da ilusão é erguido e percebemos um espectro mais amplo de realidade do que nunca víramos antes. É esse chakra aqui, né? Que nos permite ver a vida como ela realmente é. Até o The Doors, aquela banda que eu adoro, que eu acho que muita gente gosta, tem esse nome por causa das portas da percepção. Que tem um escritor que falava que quando as portas da percepção forem abertas, a gente vai ver o mundo como ele realmente é, infinito, uma coisa assim, é muito linda a frase. Aí a gente começamos a nos sentir iluminados, o corpo entra em maior harmonia e equilíbrio, e nosso ambiente externo, inclusive o mundo natural que nos cerca, também entra em maior harmonia e equilíbrio quando a energia acende e ativa o sétimo centro, que é o chakra lá de cima, da coroa. Quando sentimos a energia iluminada, começamos a nos sentir realmente dignos. E a energia pode, enfim, subir e ativar o oitavo centro, onde recebemos os frutos dos nossos esforços, manifestações e conhecimento que não vêm de nenhum lugar na mente e no corpo, como as memórias, mas de um poder maior dentro de nós à nossa volta. Ou seja, gente, ele falou de 8 chakras, né? A maioria de nós sempre ouve falar de 7. Só que, na verdade, pasmem, a gente tem muitos chakras, centenas de chakras ou milhares de chakras. Sim. Agora eu não me lembro o número. Acho que é mais de 1000, uma coisa assim. Esses são os principais centros de energia. São os principais chakras, os maiores os mais importantes para o funcionamento do nosso corpo. Por isso que a gente acaba só ouvindo falar desse. Mas a gente tem chakras aqui nas mãos, a gente tem chakras em todos os lugares. A gente nos pés, né? Sacrado. A gente tem os chakras das mãos, nos pés, nos olhos, né? São muitos chakras, realmente. Eu achei também interessante que ele inclui esse oitavo, né? Que é esse poder maior dentro de nós. O sétimo, que é o coronário aqui, originalmente você sempre tem esses 7 centros, né? E assim, ele já é ligado a esse mundo espiritual, mas assim, ele incluiu esse oitavo, acho que para reforçar essa questão do campo quântico, né? Não só da nossa ligação com os seres de luz, mas também, e com o nosso próprio eu superior, mas também com esse poder maior, como ele fala aqui, né? Um poder maior dentro de nós e à nossa volta. Ali é onde os eventos da vida, eles estão além desse espaço linear, esse tempo linear que a gente está acostumado a ver, né? Então, da gente poder acessar esse campo do quantum, né? Esse campo das infinitas possibilidades. Né? Gente, acho que vocês vão gostar.
Aquele lugar mágico. E ele vai entrar nessa parte, ele vai ensinar pra gente aí, para esse lugar mágico, a viver mais de acordo com esses chakras de cima, esses chakras superiores, lá na terceira parte final do livro. Nesses capítulos 7, 8 e 9. Não, no 11, 12 e 13, uma coisa assim. Porque é quando ele vai falar da glândula pineal, quando ele vai falar isso que você falou, que sai do tempo linear, que sai do espaço-tempo que a gente conhece. Sim. Porque a gente está com esses véus, você lembra que é o que a gente aprendeu na Cabala? Que o véu das ilusões, a Cabala chamava de um outro nome, que ele impede a gente de ver realmente o que é a nossa realidade de fato. E a gente aprendeu, inclusive, na live passada, que também está salva aqui, que a gente só vê menos de 10%? Menos de 1%. Menos de 1%, menos de 1%. Aquele espectro, lembra que eu falei, você até me zoou, que eu falei, esse espectrozinho de luz, né, que é aquela parte que é visível para os nossos olhos, é menos de 1% da realidade, que é o que a Cabala chama do mundo invisível, né, o mundo visível e o mundo invisível. Então, assim, na verdade, é uma realidade oculta, que nós, enquanto seres humanos, enquanto estamos aqui na matéria, por isso que eu até gosto, né, realmente desse conceito de que somos seres espirituais tendo uma experiência terrena, porque enquanto estamos, é um estado de ser aqui na matéria, nós não temos acesso a esse campo, né, essa realidade aí que é muito mais ampla. Então a gente precisa lembrar disso, porque a gente não pode ficar só se baseando nos nossos 5 sentidos, né, no que a gente apalpa, no que a gente sente, no que a gente consegue tocar. A gente realmente precisa expandir, pelo menos no nível de consciência, e por isso que eu acho que vocês vão gostar da meditação que eu fiz, já está gravada, tá? Eu estou acabando de editar. Ficou bem legal, porque foi bom, gente, porque eu consegui abranger também um pouquinho, em forma de meditação guiada, mas eu coloquei ali algumas informações de tudo isso que a gente vem falando, para lembrar essas informações, então ficou também um resumão, sabe? Foi uma meditação, mas você também vai acessar essas informações num nível lá mais relaxado, para sua mente subconsciente, ir acessando, ir internalizando, então achei que ficou interessante. Depois vocês me dão um feedback, a Toti vai acabar de editar, eu já enviei para ela, e ela vai editar, vai postar lá no Tools até amanhã, tá bom? Oba! Ficou bem legal. Todo mundo aqui escrevendo oba, oba, eba. Sim, depois quero saber o que vocês acharam. Guiada, gente, ela dá show na meditação guiada. É assim, e é um jeito da gente trazer todos esses conceitos para a prática. O próprio Dr. Joe explica, ensina algumas meditações, algumas visualizações, e como ele falou nos capítulos anteriores, o nosso cérebro não sabe quando ele está imaginando ou quando ele está vivendo de fato alguma coisa. Então, esses exercícios, ele diz que 5 minutos, às vezes, todos os dias, são necessários, são suficientes. Sim. São necessários e suficientes para você já ir criando, ativando uma nova mente, um novo comando. Porque o que acontece é que a gente fica vivendo no automático, a vida vai rolando, a gente vai se tornando vítima da gente mesmo, porque a gente se sabota, a gente não sabe nada sobre a nossa natureza, a gente não sabe nada sobre energia, o quanto que a gente sintoniza com as coisas que a gente se relaciona. A Kel vai falar disso hoje, né, Kel? Que até as células, quando elas se unem, o que une as células é um campo invisível. E como é no macrocosmo, é um microcosmo. Então, assim, se isso acontece com as nossas células, com os átomos, isso acontece com a gente. A gente se une por campos invisíveis. Então, a gente se contagia ou se contamina o tempo todo. A gente precisa aprender como é que isso funciona, como é que a gente pode se proteger, como é que a gente pode fazer isso propositalmente a fim de se curar, de se ajudar. É muito importante, muito, muito, muito importante a gente ter essas informações, né, Cal? Por isso que a gente escolheu esse livro, porque ele realmente dá muitas ferramentas. E aqui é o Tools for Life, ferramentas para a vida, em inglês. Que mais para frente, essas lives vão acontecer lá no Tools for Life. É porque lá tem pouquinha gente ainda. Então a gente faz aqui nos nossos perfis, esperando a galera ir se acumulando lá. Porque aí a gente vai poder focar só nesses assuntos lá. Nos nossos perfis tem outras coisas, fica tudo misturado. Então sigam a gente no Tools for Life. Toti, escreve o arroba aqui para o pessoal que não sabe exatamente como é que escreve o nosso nomezinho. Exatamente. E quem estiver vendo depois, vamos lembrar que também podem ver no YouTube, que nós temos o nosso canal no YouTube para vocês também se inscreverem lá.
E que aí também a gente tendo um maior número de seguidores, a gente também pode fazer simultaneamente, né, num futuro breve, as nossas lives também por lá. E também podem ouvir pelo Spotify, porque às vezes você está vendo gravado e não pode ficar acessando o vídeo, né? Tá difícil, você está lá fazendo alguma coisa. Já algumas pessoas me falaram que estão ouvindo no Spotify. Vocês também podem ouvir pelo Spotify, tá? O nosso Jean mesmo essa semana estava falando que ouviu pelo Spotify. Estamos... Nosso está crescendo. E pelo Spotify é legal, você não gasta dados da sua internet. Exatamente. Às vezes você está correndo na esteira, né? Então a gente está multiplataforma agora, em todos os lugares, para ficar mais cômodo para vocês. Vamos começar, porque já são 7h22. Então, ele fala que esses 3 primeiros chakras, eles são realmente os nossos chakras mais voltados para o nosso corpo físico, nosso corpo material. E eles são chakras de sobrevivência. Ele diz que as pessoas, olha só, presta atenção, as pessoas muito sexuais, ou as pessoas muito voltadas para o poder, ou as pessoas muito consumistas, ou as pessoas muito estressadas, ou com muita agressividade, ou com muita competição, sabe? Essa galera que está muito assim na sobrevivência, eu preciso vencer, eu preciso passar por cima de todo mundo, eu tenho que vencer a qualquer custo, a qualquer preço. Isso é sobrevivência. Só que a gente já passou essa fase, a gente ainda vive isso, óbvio, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, ganhar nosso dinheiro, vencer nossas lutas pessoais, nossas lutas internas e externas, né? A gente precisa ter esses chakras ativos, claro, que a gente ainda precisa disso para a gente viver, precisa procriar também e tudo mais. Só que o problema não é você estar com esses chakras ativados, eles são saudáveis para a gente, fazem parte do que nós somos, afinal nós temos uma matéria, nós temos um corpo aqui denso, estamos tendo essa experiência terrena. O problema é quando você vive só nesses 3 chakras, entendeu? Ou quando um deles está muito exacerbado, você está exagerando na sexualidade, está muito voltado para o sexo, ou você está muito voltado para o consumo material, para as coisas materiais, para o vencer, vencer, ter, sabe? Ambição desenfreada. Ambição, você falou? Ânsia, né? Aquela ambição exagerada que é a ganância, né? Tem uma ambição saudável e uma ambição desenfreada, né? E aí você fica muito focado ali só na matéria, só em questões ali do poder, né? Exatamente. Sabe o que ele fala? Ele fala que quando a gente está desequilibradamente muito nesses 3 primeiros chakras, a gente começa a extrair energia do nosso campo magnético, que a gente falou na live passada, que nós temos um campo magnético que vai com a gente em todos os lugares. Eles são o nosso estado de ser. A gente tem uma assinatura magnética. Se você não assistiu essa live, assista essa live, tá salva aqui no meu IGTV, onde a gente falou dessa assinatura magnética e como modificá-la, como tornar consciente dela e como modificá-la para melhor, que a gente quer ter uma assinatura magnética maravilhosa, né? A gente quer chegar chegando com uma energia muito boa, de acolhimento, de amor, de luz, de energia, de alegria, de tudo de bom. Ninguém quer chegar com aquela energia assim, mosca morta, ou muito assim, sem vida, né? A gente gosta de uma flor, assim, a gente aprecia uma flor quando ela está aberta, com aquela cor linda. A gente aprecia os animais quando eles estão felizes, correndo, pulando, comendo. Essa energia mais... Não o yin, necessariamente. A introversão é legal, é importante para o nosso equilíbrio. Mas a depressão, ou a falta de vida, a falta de vício, a falta de estímulo, a falta de vontade de viver, de acordar. A gente precisa viver no nosso melhor, com a nossa energia bombando, né? O iFood. E aí, ele diz que se a gente está desequilibrado, vivendo muito nos 3 primeiros chakras, que a gente começa a roubar essa energia do nosso campo. Só que essa energia, ela serve para quê? Para crescimento, para reparo e para homeostase, que é aquele equilíbrio natural. Quando a gente se corta, o corpo vai lá e se conserta. Quando a gente está doente, as células vão lá, se rearranjam e se fortalecem, vencem os inimigos dentro da gente. Isso tudo, o nosso corpo, ele tem um equilíbrio natural, ele sabe se reequilibrar quando a gente desequilibra ele, só que ele precisa dessa energia para trabalhar, para fazer com que isso aconteça. E se a gente está roubando essa energia, o que acontece? Esses centros ficam enfraquecidos.
E eles têm consciência própria. Isso que é muito legal. Na parte daqui ela vai explicar um pouco disso, dos pequenos cérebros e do grande cérebro. E eles se comunicam com o nosso organismo, né? Todo o nosso ser se comunica entre si. As nossas células se comunicam, a gente falou disso com detalhes na live passada também, igual formiguinha. Nossas células se comunicam, tudo se comunica. E dependendo do quanto que essa comunicação tá boa, a gente tem mais ou menos saúde. Quanto melhor essa comunicação de energia vital, de força vital dentro da gente, mais saúde a gente tem. Consequentemente, mais leveza, mais bem-estar, mais alegria. E a gente extraindo energia desse campo, essa comunicação fica ruim. Fica como, gente? Fica debilitada, fica enfraquecida, o sinal fica fraco. Então, o nosso corpo começa a dar um bug, começa a dar defeito, as informações começam a passar faltando pedaço, ou entende errado, igual o telefone sem fio. Precisa estar tudo funcionando direitinho. Para isso, o nosso campo energético é a coisa mais importante, tem que estar bem fortalecido. Tem alguns trabalhos de cura energética que dizem que assim, a pessoa pode ter qualquer doença e que o mais importante é o tanto de energia vital que ela tem no campo dela. Porque ela pode se recuperar de qualquer doença. E às vezes a pessoa tem uma doencinha, mas o campo energético dela está tão enfraquecido que fica difícil dela se recuperar até daquela doencinha, entendeu? E às vezes ela tem uma doençona, mas ela está com muita energia vital, ela vai fazer a homeostase, ela vai voltar para o equilíbrio natural. Olha que maravilhoso. E olha a importância de se cuidar desse campo, né? Então, resumidamente, ele diz que a quantidade limitada de energia manda um sinal limitado para as nossas células, para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, e isso tem como consequência o quê? Frequência baixa de informação vital. E olha essa frase que eu grifei aqui para vocês. Toda doença é uma diminuição de frequência e uma mensagem incoerente. Toda doença é uma diminuição de frequência e uma mensagem incoerente. Aquela mensagem que não está em harmonia, não está indo limpinha, clara e plena, ela está indo bugada, né? E a diminuição de frequência é o quê? Quando a gente está com baixa de energia. Então, fazer sexo tem a ver com o primeiro centro, comer tem a ver com o segundo centro, se relacionar com pessoas tem a ver com o segundo centro, o poder pessoal, competir, vencer, tem a ver com o terceiro centro. E isso tudo a natureza fez de um jeito que isso fosse muito prazeroso. A gente gosta de fazer essas coisas, né? Por que a natureza fez assim? Para a gente sobreviver. Esses são chakras relacionados à nossa sobrevivência. Então, eles são super importantes, tá? O problema é o desequilíbrio, que fique bem claro. Então, só para concluir, ele diz que os 3 primeiros chakras são da nossa natureza egoísta, são mais voltados para a sobrevivência e para a natureza egoísta, cada um por si, sobrevivência. E os 5 chakras superiores, porque ele fala de 8 chakras, são relacionados a pensamentos e emoções altruístas, tá? É isso. Então, a gente tem que se ligar com essa energia excessivamente sexual, se fazer de vítima, de culpa, ter muita culpa, carregar vergonha, sofrimento, muito apego ao passado, é o chakra 2, essas coisas todas que eu falei agora, vítima, culpa, vergonha, sofrimento, apego ao passado, isso tudo é chakra 2. E o 3 é pessoa muito controladora, eu tô melhorando, mas, né? Ou muito estressada, também já melhorei bastante. Essas são as características de quem está com esses 3 primeiros chakras em desequilíbrio. E agora a Kel vai continuar com aquela parte maravilhosa que ele fala das energias. Vai, Kel, fala a sua parte agora para o pessoal, para complementar esses ensinamentos. Sim. Então, depois, lembrando, né, vocês chequem lá melhor o que cada centro representa, mas, assim, eles não são individuais ali e separados, né? Essa que é a grande noção que a gente tem que ter sempre em mente. Eles funcionam holisticamente, assim como o nosso cérebro, né? Então, cada centro de energia, cada chakra, né, como é conhecido, é ligado a uma glândula, a um hormônio, a uma função, a um sentimento, a emoções específicas, que tudo isso está lá detalhado nessa live que a gente fez sobre chakras, né? Mas, assim, o principal da gente ver aqui é como eles se relacionam. Então, assim, dependendo se você está lá
no primeiro centro você bloqueou a sua energia porque você está com excesso de agressividade, você está lidando mal com a energia sexual, você não está acessando bem a criatividade, que são exemplos, né, de energias que têm a ver com o primeiro centro, por exemplo, você estagna ali esse fluxo de energia que tem que percorrer lá desde o primeiro chakra até aqui o último, para você ir se conectando, né, com esse campo todo, esse campo quântico que a gente quer. Então, eles se intercomunicam também, um afeta o outro. Então, dependendo, é o que a Lila estava explicando aqui, né? Você pode deixar o seu segundo encontro tá desequilibrado. Lila é ela, né, gente? É porque nós somos irmãs, então a gente se chama pelos apelidos. Kel, Lil, né? Mas vocês já podem chamar também, a gente adora os nossos apelidos. Então já está liberado aí para quem quiser chamar. Mas enfim, é inevitável. Não dá para falar Ellen, porque eu só chamo ela de Ellen se eu tô brava, né? E vice-versa. Mas enfim, então, a gente está citando isso, né? Você pode estagnar a sua energia no segundo chakra, no terceiro, né? Então, dependendo, você não está conseguindo sentir o amor, você não está conseguindo expressar o amor, então seu quarto chakra não está muito legal. Isso vai interferir na comunicação entre os centros lá de baixo com os superiores. Você interrompe o seu fluxo de energia, né? E quando a nossa consciência não evolui, ele fala que a nossa energia também não. Então, por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro percebendo quais são os pensamentos que estão gerando essa interferência no nosso campo eletromagnético como um todo. E essa interferência no campo eletromagnético como um todo está diretamente relacionada a esses centros que também são mini-cérebros, que ele chama, que eu acho muito interessante, né, ele chamar de mini-cérebros, porque cada um deles é um mundo. Né? Então, cada um deles tem um plexo neural, tem um circuito neural interligado, que é o que eu estava explicando aqui. Cada um tem um hormônio, uma glândula, uma emoção, um comportamento relacionado, tá? A esse melhor ou menor funcionamento. Então, se você não está com muita energia vital nesse centro, você está desequilibrando esse seu chakra e também todos os órgãos e hormônios e tal relacionados a ele, né? E vai ter as emoções e pensamentos desequilibrados também. Então, tudo começa, de novo aí para a gente pensar, nos pensamentos e emoções, porque são cargas eletromagnéticas, né? Então, de novo, nós estamos no controle, monitorando os nossos pensamentos. Por isso que a gente tem que meditar, ouvir afirmações positivas, colocar lá mantras para fazer uma faxina mental, para mudar a nossa vibração, para acalmar quando a gente tiver com emoções, porque como a gente vem falando, emoções que são viciantes, né? Sem se dar conta, o nosso corpo vai se viciando nessas emoções negativas, de estresse, de medo, de culpa, de dor. Não, vamos frear isso. Respira. Hoje eu vou dizer para o meu corpo que não vai dar para ele continuar gerando esses loopings, né? Esses vícios aí, porque são substâncias que deixam a gente excitado, deixam a gente em alerta, que é o que a gente chama aqui de modo de sobrevivência, né? Jogando cortisol, jogando adrenalina. Não vamos deixar isso continuar dessa forma, né? Num piloto automático. Esse é o grande ponto o tempo inteiro. Ele volta nisso e a gente vai ficar voltando nisso também, porque essa é a intenção, essa é a maneira de trazer isso para a prática. Tá? Então, já vou falar das células aqui, mas eu queria fazer essa introdução nesse raciocínio, porque a gente precisa fazer o tempo inteiro, gente, essa ligação de como é que a gente está juntando a teoria na prática. Por que a gente está estudando isso? Né? Porque eu tenho que me dar conta o quanto eu estou em piloto automático, com estresse que eu nem sei mais de onde que veio, ou se eu sei, eu tenho que trocar esse pensamento negativo que está me deixando estressado, trocar por um pensamento positivo. Focar na solução e não no problema, ficar ali obcecado pelo problema, que é o que ele fala. Quando a energia está estagnada no chakra, você fica obcecado naquele problema. E o seu, né, energeticamente, aquilo vai sendo acompanhado. O seu centro de energia vai desequilibrando. E aí, lembra, para quem está acompanhando, fica aquela bateria desordenada, ao invés daquela orquestra, onde todos os chakras estão interligados, a energia flui para baixo, a energia flui para cima, a energia você né, tá fluida, tá equilibrada, tá coerente, você consegue acessar o campo do quantum, né? E você tem, consequentemente, mais saúde, mais luz, a sua assinatura eletromagnética de luz, tá? Quando a gente está equilibradinho. E o cérebro então, fica esse é o coerente, ponto. né? Fica coerente, o cérebro Oi? fica coerente e holístico. Lembra que ele fala? Que ele começa a agir como um todo, como sem estar assim segmentado. Ele fica agindo em harmonia e fica muito mais eficiente. Lembra dessa parte? Kel?
Li, eu não sei o que aconteceu, eu parei de te ouvir. Eu tô até com medo de. Fiquei tentando fazer uma leitura labial aqui, eu não sei o que aconteceu. Não sei se é da Sério? internet, parei de te ouvir. Não sei se eu entro e saio. Sai Pois e é, entra. entro e Sai e saio, entra. né? Sai e Entro e entra. saio? Uhum. Porque não dá para não comunicar com você, né? Por falar em interligação, comunicação entre as células, eu vou Pois entrar é. e sair. Vou Pois entrar é. e sair. Tô tentando fazer assim, para ela ficar mais fácil para ela conseguir fazer a leitura labial. Que coisa doida, né? Ainda bem que foi só o áudio. Deixa eu ver, cadê ela? Ainda não entrou. Ah, minha mãe. Tanta gente que está aqui com a gente há um tempão. Tão bom ver vocês. Saber que o nosso grupinho tá tão coeso, tá tão junto, tá tão firme. Agora você está me ouvindo, Kel? Pô, graças a Deus, gente. Vamos entrar no nível subatômico, porque Vamos, são vamos. Sim, 7h37. sim. Não, é porque também, assim, isso daqui eu vou mostrar, né? Eu vou ter que ler algumas coisinhas, porque eu vou ter que mostrar a imagem para vocês. Ó, deixa eu mostrar. Você não quer mostrar essa Eu imagem mostro. enquanto eu leio a parte aqui? Eu Mostra mostro. essa imagenzinha aí para eles verem, porque O isso meu é rabiscado. assim é. Então, olha só, gente, é o que a gente estava falando ali, né? Se a gente pega dois átomos, tá? Cada um com seu núcleo, ó, peraí, deixa eu ver. Começa aqui, isso, exatamente, ali, né? Aonde eles se juntam ali, essa sobreposição entre os dois círculos, isso, perfeito, Lil, obrigada, você é ótima professora. É aonde esses dois átomos estão compartilhando luz e informação, né? Eles dividem uma energia semelhante ali com uma frequência específica, tá? E é exatamente um campo de energia que eles estão trocando, eles estão dividindo esse campo de energia. Então, por isso que a gente estava falando como é que é importante, a gente está trazendo a importância da comunicação entre os átomos, entre as células, o tempo inteiro essa troca, né, no nosso sistema. Eu estava fazendo essa comparação aqui entre os nossos chakras, os nossos centros de energia, né? Mas é para você ver como é que começa lá em cada átomo, tá? Porque tudo é feito de átomo no nosso corpo. Tá bom? E depois, a Lila já estava adiantando ali, mas enfim, vou acelerar, vou acelerar. Eu estou muito filosófica, né? Eu vou Não, acelerar. não precisa. Esses Tá bom. átomos, quando Não, eles só se porque juntam, meu braço tava doendo. Eu vou mostrar e depois eu volto. Eu mostro e eu volto, tá? vai lá agora para eles mostrando Então, primeiro eles lá, o átomo trocando, o átomo, depois eles formando uma molécula, tá? E eles vão se juntando, então os dois átomos se juntam, formam uma molécula, que também estão trocando informação, né? E elas já estão diferentes, aí elas já produzem outras características, né? Propriedades físicas diferentes do que quando elas estavam separadas. À medida que a gente vai se unindo, a gente vai também se modificando, né? Então, ele vai explicando isso, que é sempre esse campo invisível de energia que cerca a matéria e que faz a ligação entre elas e forma uma outra coisa. Tá? As Uhum. moléculas elas não poderiam se ligar se elas não tivessem compartilhando essa informação, essa energia. Tá? E daí vai. Então, ele vai formando, né, dois átomos se juntam, formam a molécula, dali da molécula vai formando células, e vai formando tecidos, e vai formando os órgãos, né? E cada um deles, tá bom? Tem sempre esse campo de energia invisível que é o que faz ali o bond, né? Como é que eu vou dizer? É o tijolo, né? É o que vai A, li- ligando, é o hã? a liga. Isso, né? É o que faz ali a ligação entre eles, tá bom? Então, cada um ali vai tendo sempre esse campo de luz invisível. Então, é a base de tudo, de todo o nosso sistema, dos órgãos, dos tecidos, que depois formam sistemas, né? O sistema vascular, o sistema endócrino, o sistema neurológico, tá? E por aí vai. Então, é sempre assim. E aí, o que que acontece? Nesse campo invisível, nós temos justamente os biofótons, que é o que a gente já estava falando antes, né? Na outra live, a gente explicou isso daí melhor do biofísico alemão lá, Albert Fritz Popp, né? Que ele estava falando que são justamente essas partículas de luz, né? Que estão presentes em toda a matéria viva, tá? E esses biofótons, justamente, eles têm uma frequência, um padrão de luz específico que a célula emite e recebe. Então, todo ser vivo está sempre trocando esses biofótons, está sempre emitindo e recebendo. E é isso que faz as moléculas funcionarem, é isso que organiza, né, tudo no nosso corpo, os nossos sistemas, os nossos órgãos, os nossos tecidos, como a gente viu aqui, tá? Baseado sempre na coerência, que é um padrão
específico ali dessa troca. Ele fala aqui, coerência é uma expressão organizada de frequência. Tá? Essa troca de informação entre a célula e esse campo de energia que faz sempre a liga ali, né, entre o que quer que ele esteja ligando, né, ele acontece mais depressa que a velocidade da luz. Ou seja, ele acontece num nível quântico. Tá? Então, isso tudo para mostrar como é que tudo é baseado nesse padrão de energia que a gente transmite, que a gente recebe, que a gente emite nessa troca, tudo, até os nossos órgãos, as nossas células, os nossos átomos estão baseados nisso, nessa troca, no quanto você está emitindo, transmitindo energia. Então, nós aqui, como um ser de luz, né, como um corpo, estamos, através do nosso campo eletromagnético, transmitindo, emitindo energia para os outros, estamos pegando, eu imagino até que é uma conta energética, né? Se você não está muito bem lá com os seus chakras, com os seus pensamentos, seus sentimentos, você acaba sacando energia do seu campo, né? Como um recurso para trazer de volta energia para o seu centro de energia. Mas a gente pode fazer o contrário, a gente pode não só ficar sacando, a gente pode depositar. Então, quando você está cuidando da sua energia, você está aprendendo a vibrar alto, elevar a vibração dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, emoções elevadas de gratidão, inspiração pela vida, se apaixonar por você mesmo, pela sua vida, você está elevando a sua vibração. Então, não só você vai sacar quando você estiver precisando, mas você está fazendo um depósito ali, ó, nessa conta energética. Né? Então é interessante a gente começar a pensar assim também, porque justamente como a Lila estava explicando, quando a gente começa a sacar demais, a gente fica extraindo demais desse nosso campo de luz a energia para os nossos centros de energia. Por quê? Porque nós não estamos lidando bem com os sentimentos que são relacionados a esses centros de energia, como a gente estava explicando, de repente você não está se alimentando bem, não está lidando bem com a energia sexual, energia de poder, energia de expressão pessoal, aqui esse chakra laríngeo, né? Não está se colocando, não está se impondo aqui, não está acessando a sua intuição, não está se conectando com o seu eu maior, né? Com o seu eu divino, não está fazendo nada para se conectar com a sua alma, com a sua espiritualidade, com filosofias que te ampliem a mente, que te inspirem sobre a vida, né? Tudo isso que a gente está falando. Então, assim, quando a gente faz essas coisas... Desculpa, Kel, esse chakra aqui, só para pegar esse gancho que você está falando desses de cima, que a gente não falou muito deles, né? Eles são os mais holísticos, mais altruístas e tal. Mais elevados. Exato, mais espirituais e tal. E outro dia eu estava lendo um outro livro, porque eu não posso avançar nesse, né? Porque eu falei que ia parar no 7 para esperar vocês me alcançarem. E aí eu estava lendo um outro que estava falando do verbo, da palavra, do quanto que é maravilhoso a gente ter a oportunidade de falar. Aí eu fiquei viajando nisso, sabe? Fui tomar banho, fiquei pensando nisso. Fui fazer comida, fiquei pensando nisso. Falei, gente, imagina se a gente não falasse, se a gente não pudesse especificar as coisas como a gente especifica, se a gente não pudesse se comunicar nesse nível que a gente se comunica, sabe? Eu comecei a dar muito valor para isso. Eu não tinha me dado conta do quanto que isso é divino. Ele diz nesse outro livro, que se chama Os 4 Compromissos. Ele diz que por isso que esse chakra aqui das cordas vocais, né? O quinto chakra, ele está ali incluído nos chakras superiores, porque o falar, o verbo, a palavra, é sagrada, é divina. Eu queria deixar essa reflexão aqui. E aí ele diz que a gente não pode dar isso assim, falar de qualquer jeito, tem que honrar a palavra, tem que ter muita responsabilidade, por aí vai. Mas você trouxe um ponto super importante, né? Que eu amo, porque eu, inclusive, trabalho com afirmações positivas e o tempo inteiro aqui, até nas minhas sessões, eu falo, peraí, se escuta, olha o que você está falando, né? Ou então eu falo, peraí, não fala isso, olha o que você está falando de uma forma negativa, né? Com uma coisa positiva, eu falo para ela se escutar, que às vezes foi um lapso, assim, né? Veio uma luz ali, ou às vezes veio uma coisa negativa que ela está se limitando ali com aquela palavra. E a gente tem o poder da palavra, né? Para co-criar a nossa vida. Então, assim, não só as afirmações positivas, elas vão entrando na nossa mente subconsciente, nos ajudando a mudar a frequência, gerando novos sentimentos. Porque se você ouve afirmações positivas, você começa a ter mais esperança, você começa a acreditar, né? Então, eu sou luz, eu sou alegria, eu sou poder, eu sou gratidão, etc. E por aí vai, né? Eu sou a prosperidade, eu me abro, eu me mantenho aberto e receptivo, todas as coisas que eu gosto de falar, né? Para as coisas boas que o mundo tem para me oferecer, você já dá um opa, é mesmo, né? Agora, se eu fico assim, focando em coisas negativas, o que vai acontecer? A gente está vendo aqui, gente, isso é científico. É realmente o pensamento e as emoções, elas têm um campo eletromagnético. Então, a gente baixa a nossa frequência.
tá? Então a gente fica nesse looping aí, né? De um circuito negativo ou um circuito positivo que vai te contagiar. Mas além disso, além da gente estar aos pouquinhos trocando as crenças limitantes por crenças fortalecedoras, a gente está vendo que é também uma coisa que interfere no nosso campo eletromagnético. Então, de fato, a gente cocria através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas emoções, porque a gente atrai através desse campo eletromagnético, a gente atrai, né? É o que a gente tem visto aqui. Eu coloquei isso na meditação também, esse ponto para a gente refletir, que é o que ele fala de coerência vibracional. Você, para atrair as coisas que você quer, você tem que estar numa vibração coerente com o que você quer. Você tem que já se sentir como você vai estar se sentindo quando aquela realidade que você quer atrair para o seu momento, né? Vai trazer de emoções. Você tem que já se imaginar ali naquele momento, já saber como é que você vai pensar, como é que você vai se vestir, como é que você vai se portar quando aquilo já for o momento presente, né? Muito interessante isso. Então, mas voltando aqui, né? Porque a gente está falando tudo ao mesmo tempo, mas enfim, lá na meditação vai ser bom que isso também está bem compacto. Mas voltando aqui, é exatamente isso, né? Então, a gente vai vendo aí que os órgãos, os sistemas, né, músculo-esquelético, cardiovascular, digestivo, reprodutor, endócrino, todos eles funcionam extraindo informação do campo invisível de energia e consciência, tá? E quando a gente junta todos esses sistemas, a gente forma um corpo, que é o que nós somos aqui na matéria, que tem também um campo invisível de energia eletromagnética ao redor, que é o que a gente estava citando aqui, relembrando em como cuidar, como monitorar o tempo inteiro isso, para que seja um campo eletromagnético que vibre luz e que você esteja também com pensamentos e emoções, que você esteja depositando coisas boas, né, para quando você, inclusive, precisar ter mais ali acumulado, não ficar só sacando, né, da sua conta bancária energética, tá? Pense nisso. E porque esse campo eletromagnético de luz é quem nós realmente somos, que é o que a Lila já tinha falado, né? Que é a nossa assinatura, é o nosso ser ali de luz, né? É o nosso ser vibracional, né? Tá impresso ali. Esse é o nosso cartão de visitas energético. Tudo que a gente é o que a gente passa para o outro. Sim. É o que a gente transmite, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa recorrentemente está ali. E até na outra live eu falei que a gente sente isso nas pessoas inconscientemente, né? A pessoa você sente uma coisa esquisita, ou ela chega e você sente uma coisa muito boa, ou ela chega e você se identifica com um monte de coisa de cara. É esse campo invisível que a Kel estava falando, que está lá nas nossas células, está lá nos átomos, antes de formar as células, as moléculas, e faz parte de tudo. Tudo se une através desse campo invisível. Então, só porque é invisível não significa que não exista. Na live que a gente falou desse espectro de luz que a gente enxerga menos de 1% da realidade, que a realidade é muito, 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 infinitamente maior do que o que a gente pode ver, não significa que não existe, né? Os raios X a gente não vê, os raios ultravioleta a gente não vê. Os animais, tem alguns que veem uns raios diferentes dos nossos, mas o olho humano vê menos de 1%. Gente, eu achei até que eu estava falando errado, achei que era menos de 10%. Menos de 1% é muito pouco. Caraca, a gente praticamente é um ser que vive fora da realidade. É praticamente isso, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não sacar demais, tá? Nossa conta bancária energética, não ficar o tempo inteiro, porque é o que ele fala aqui, só para fechar essa parte, é que quando você está no modo de sobrevivência, né, que são essas emoções de estresse, preocupação, dor, culpa, medo, sofrimento, enfim, que muitas vezes nos vicia, ficamos presos ali naquele círculo vicioso, funcionando no piloto automático, quando nós não freamos esses pensamentos e sentimentos, tá? O que acontece? A gente gera doença, transtornos para a nossa vida, porque a gente fica extraindo muita energia do campo invisível para transformá-la em substâncias químicas no seu corpo, porque o seu corpo está lá precisando, né? Do estresse. Ele acaba se viciando no cortisol, na adrenalina, né? Nos hormônios do estresse. Então, ou seja, por excesso de sexo, de comida, de estresse, ou todos ao mesmo tempo, o campo energético em torno do seu corpo diminui. Então, isso gera um impacto nesse seu campo eletromagnético, né? Que é o que a gente não quer. Você acaba ficando sem energia, sem luz suficiente. E aí o seu corpo, que naturalmente ele seria
guiado para homeostase, que é o equilíbrio, para reparar o que está em excesso ou o que está faltando, né? Mas ele fica meio que sem material, fica sem recurso, porque você já abusou, porque você está o tempo inteiro naquele estado crônico de estresse. Porque o Eu, estresse, como a gente está falando, gente, ele é necessário, mas em situações, em poucos momentos da vida. Em aquele momento em que veio o urso, veio o ladrão, aí você tem que pensar o que você vai fazer. Mas não para ficar acorda e dorme e vive nesse estresse todo, que é toda a origem dos transtornos emocionais, né? Que a gente vem falando. Fala, Liu. não, é que eu acho que já ficou claro isso. Acho que a gente pode ir para final, porque faltam 10 minutos. Eu queria que a gente ouvisse eles um pouquinho também, respondesse algumas perguntas. Então, assim, Ótimo. o nosso grupo de estudos é um resumo, a gente ressalta as coisas mais importantes. É que se deixar, tem muita coisa maneira aqui no livro, aí você tem que comprar o livro para ver todos os detalhes. Deixa eu só mostrar o espectro de energia aqui para quem não viu. A gente só enxerga, ó, menos de 1%, só esse pedacinho aqui do todo da realidade. Isso é muita loucura, gente. Isso aqui é muito doido. Vamos finalizar então, Kelzinha? Sim, vamos ver um pouquinho, né, eles? Não, falta o fim. Tá. Eu assisti tudo, ó. Tô esperando aqui para falar, falta só esse final. Tá bom. Ele fala várias vezes que onde a gente coloca a nossa atenção é onde a nossa energia vai, é para onde a nossa energia vai. Então, quando a gente coloca a nossa atenção nos centros de energia, e no espaço em volta deles, que isso é uma coisa que ele é um estudo de um outro físico, cientista, agora não me lembro, que descobriu que quando você amplia o seu foco e você. Primeiro você está colocando a sua atenção num objeto com um foco divergente, não, convergente, né? Um foco que converge. Então você está ali fazendo aquilo, vendo aquilo como uma partícula, como uma matéria. E aí você abre o seu foco para ver o espaço em volta daquilo, você está divergindo o seu foco, você está abrindo esse foco, você consegue ter uma outra visão daquilo lá, que você coloca muita energia naquele objeto. É porque é difícil explicar, porque ele fala dos chakras, ele fala da gente. Então, você pode se imaginar, vou dar um exemplo, né? Se você se imaginar, você vai aumentar o seu campo energético. Aí você tem o foco convergente, ou seja, primeiro você imagina o seu corpo, né? O objeto, e depois você amplia esse foco para o divergente, que é você pensar no espaço em volta do seu corpo. Só eu fiquei treinando isso quando eu li, isso já tem tempo que eu li, né? Por isso que eu estou até com uma dificuldade de lembrar. Só de você fazer isso na sua mente, de colocar o foco num objeto e depois abrir o foco para em volta do objeto, já dá uma sensação doida, assim, já eu senti uma coisa diferente. E ele diz que acalma, ele diz que diminui essa velocidade das ondas cerebrais, você entra num estado mais alfa, sabe? Mais aprofundado de consciência. Treina, gente, lê esse capítulo direitinho e aí exercita. Eu parei, eu fui lá na praia tomar um coco, tava passeando um cachorro, eu sentei e fiquei fazendo isso. Convergente, divergente. E eu realmente consegui sentir uma diferença, assim, dá uma tranquilidade. Enfim, aí ele diz que você fazendo isso, você faz com que aquele objeto, ou seja, você, o seu corpo, o seu chakra, o que quer que você esteja trabalhando, tenha coerência. E o tempo todo ele fala sobre essa tal da coerência. A coerência do coração com a mente. No capítulo 7 ele vai falar bastante disso. Porque essa coerência, aquela imagem do cérebro coerente, do cérebro incoerente, ilustra tudo, né? O cérebro coerente é todo organizadinho, cheio de padrão, todo bonitinho. O cérebro incoerente é aquela bagunça. Então, essa coerência, essa ordem, faz com que a gente tenha sintropia. E a desordem, a incoerência, faz com que a gente tenha entropia, que são termos de, resumidamente, saúde ou doença. Tá? Acho que deu para entender, né? E aí ele diz. Só completando o que você falou, você estava tentando lembrar de quem era do Centro de Biofeedback, era estudos de biofeedback, né? Que ele fala das tradições budistas, que focam muito nesse tipo de meditação, onde você abre o foco e sente a informação no lugar da matéria. E aí as suas ondas cerebrais reduzem de beta para alfa, né? E você não está sentindo, você não está pensando, você começa a sentir. O neocórtex, ele desacelera, as ondas, né, elas começam a entrar
num estado alfa e você acessa ali a sua mente subconsciente. O seu sistema nervoso autônomo pode reequilibrar, pode ficar, como a gente sempre dá aquele exemplo, né, do cérebro coerente, das ondas ordenadas, né? Ele pode funcionar de uma maneira mais holística e começar a reparar, né, os Vê, desequilíbrios no nosso corpo. Kel, vê se você acha essa foto do cérebro coerente e incoerente enquanto eu termino de falar aqui. Foi ótima a sua colocação, porque é legal quando a gente fala a fonte, né, do estudo que o Dr. Joe Dispenza absorveu para ele. E isso é muito interessante porque quando você está focado, com aquele foco fechado, você tá vendo a partícula. E quando você abre o foco, você está vendo a onda, a energia. Né? Porque É. tudo tem um estado de partícula ou de energia. Ele fala que a gente, quando está muito materialista, a gente está em estado de partícula. E que o ideal é a gente estar em mais estado de onda, mais estado de energia. Porque é assim que a gente vai alimentar o nosso campo magnético, é assim que a gente acaba tendo coerência, saúde, enfim, sintropia. Olha só, gente, o cérebro ordenadinho é o de cima e o cérebro totalmente desordenado é o de baixo. E aí, como é que a Aqui gente é vai uma funcionar bem? orquestra. Aqui é uma orquestra em harmonia, né? Cada órgão com a sua função, mas numa harmonia como um todo, funcionando, o cérebro funcionando de uma maneira holística. E aqui é né, uma bateria desordenada, cada um tocando um instrumento sem harmonia nenhuma. E aí a gente perde os compartimentos do cérebro, eles começam a funcionar de maneira dividida, eles não funcionam mais de uma maneira holística, como uma totalidade. Eles ficam desordenados. Um manda dormir, outro manda acordar, né? Tipo isso. Fica uma loucura. Tipo tomar café e chá de camomila ao mesmo tempo. Ele fica sem saber Aí, o ó, que só para seguir, o que completar aqui. fazer para se reequilibrar, né? Ele perde o equilíbrio. O quê? Porque aí quando o cérebro está assim, um manda uma coisa, outro manda outra, ele não sabe mais como fazer para conquistar a sua homeostase, para se reequilibrar. Ele perde a noção de equilíbrio, né? De saúde, de restabelecimento da saúde. Ele perde a E, totalidade. cara, eu já me senti assim e é horrível. Quando a gente está muito estressado com muita coisa, sabe? Quando você. Inclusive, quando eu estava tomando muito café, eu cortei café da minha vida, né? Eu sou apaixonada por café, gente, mas eu cortei e eu estou bem assim, eu estou bem melhor, na verdade. Eu até tenho o intuito de voltar, mas só um pouquinho e de vez em quando. Eu não quero mais ser viciada em café, sabe? E olha só como a pessoa é ligadona, mesmo sem café, tomando chá de camomila. Então, eu vi que eu estava com um certo excesso de ligado ligada no 220. E uma vez eu tinha tomado muito café e eu estava estressadaça e eu sentia o meu cérebro bugando, sabe? Era assim, eu falava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer. Não, era tudo compartimento dando uma mensagem assim, faz isso, faz aquilo, outro. E não tinha um entendimento do todo, não tinha uma ordem. Eu fiquei louca nesse dia, porque veio conscientemente. Eu tive a percepção, como eu trabalho autoconsciência já há muito tempo, eu medito e tudo mais, que inclusive nessa semana não estava meditando, e porque a meditação ajuda muito nesse sentido, né? Eu lembro que eu falei, gente, aí eu parei tudo, não fiz nada, tipo, buguei, falei, preciso me reequilibrar, porque tá tudo errado. Então, quando eu li depois, isso foi antes de eu ler isso no livro, depois que eu li essa parte que ele falou que o cérebro ficou totalmente desordenado e tal, como uma bateria que todo mundo está simplesmente tocando qualquer barulho e tal, sem ordem, né? Sem um maestro, sem uma sinfonia, sem. Eu me identifiquei e lembrei desse dia. Mas, enfim, vamos lá para a gente poder. Putz, já são 8 horas. Calma. Deixa eu só terminar isso aqui, falta pouquinho, ó, só essa parte aqui. Então a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia vai para onde a gente coloca a nossa atenção. Aí a gente abre o foco, pensa no espaço em torno da coisa, aqui no caso do centro de energia, do chakra, e aí você associa uma emoção elevada. Lembra da live passada, pessoal? Intenções claras e emoções elevadas. É isso que a gente tem que fazer quando a gente entrar no quantum com o nosso subconsciente. Ele diz que a gente não entra com a nossa consciência, a gente entra com o nosso subconsciente. E aqui também, para fazer a meditação da bênção dos centros de energia, tem que ser com o inconsciente, o subconsciente, ele fala, né? E aí ele diz que para você acessar esse subconsciente, ele dá todo o caminho das Índias. Ele diz que a gente tem que desacelerar a frequência das nossas ondas cerebrais, sair do beta alto, lembra do beta alto que a gente falou na semana passada?
sair do beta-alto, que é esse bug ligadão no consciente estressante, não no consciente legal, saudável, é o consciente estressante, e ir mais para o alfa, ou até ir para o teta, ou até ir para o delta e para o gama, que ele vai falar depois. Mas ele falou até o teta. Que no teta a gente já está ali. Tem até uma imagem que ele mostra em que frequência a gente está em cada estado. Mas enfim. Então a gente une a atenção com o foco aberto e a emoção elevada, aí o que a gente tem? Um campo coerente com frequência alta, ou seja, equilíbrio, ou seja, homeostase. E ali, lembra que a gente falou das comunicações, das células, das moléculas, da informação vital? A gente tem as instruções corretas. Quando os nossos chakras, nossos centros de energia estão energizados, ou seja, quando a gente faz esse exercício de visualização, de fechar o foco, depois de abrir o foco e abençoar e unir com uma intenção elevada a fim de abençoar cada um dos nossos chakras, a gente acessa o nosso sistema nervoso autônomo, que é o grande organizador do nosso corpo. É lá no subconsciente que ele ordena tudo. É por isso que a gente se cura, é por isso que a gente resolve umas coisas, a gente acorda e fala assim, nossa, meu corpo recuperou. Mas não foi você que fez nada, foi o sistema nervoso autônomo. E ele age lá no subconsciente. Desculpa as vezes que eu falei errado, eu falei inconsciente. Ele fala subconsciente, tá? Que na verdade até hoje eu não sei qual é a diferença do subconsciente e do inconsciente. Acho que o subconsciente é antes do inconsciente, né, Kel? É meio lá e meio cá. Se você, por exemplo, meditar, você tem um acesso ao inconsciente, você tem que fazer análise, né, para realmente ter outros, ele é mais recalcado, vamos dizer, né? Ele é mais defendido, né? Recalcado que eu digo assim, recalque é um sistema de defesa do cérebro, né? Ele reprime conteúdos doloridos, então ele é mais defendido, é mais difícil de você acessar. O inconsciente vem através de sonhos, de sintomas, né? Isso aparece na terapia, mas assim, é mais já o subconsciente você faz um esforcinho numa meditação, você faz respirações, você consegue acessar à medida que você vai baixando a sua frequência cerebral. Legal, legal. O inconsciente está inconsciente, né, gente? É uma coisa que não está consciente. E a partir do momento que a gente... Eu não sei se deu para ouvir, porque um som anula o outro, então vou repetir. O inconsciente está inconsciente. A partir do momento que está consciente, não está mais no inconsciente, né? E o subconsciente está ali no meio do caminho e é mais fácil da gente acessar. Ele fala que a gente tem que chegar no subconsciente, reduzindo essas frequências das ondas cerebrais. E aí, ele fala, que aí é que é o pulo do gato, gente. Ele fala que a gente vai passar a obedecer a uma nova mente quando a gente faz isso. Que 5 minutinhos ou 10 são suficientes para você fazer. Primeiro, é lógico que a gente tem que aprender, pegar o jeito e tudo mais. A primeira meditação, você tira um tempo maior. Ele mesmo dá a dica de que ele tira, assim, 2 horas, para não ficar, assim, com o tempo contadinho. Porque isso não é uma coisa que você faz, assim, já tendo que sair correndo para fazer outras coisas, né? É uma coisa que você tira um dia, com calma, acorda, prepara o ambiente, faz, aprende, pega o jeito. Aí depois, você já tem atalhos, você sabe acessar aquilo. E aí ele diz que de 5 a 10 minutos bastam para a gente ter essa nova ordem dentro do nosso corpo, essa nova autoridade, vamos dizer assim, que é essa nova mente. Porque a ideia aqui, através desses exercícios, de tudo isso que a gente está falando, é sair do automatismo da mente louca, que não tem controle de nada, não tem autonomia nenhuma e que deixa tudo acontecer ao Deus dará e que a gente fica sendo sabotador de si mesmo, vítima de si mesmo, a gente faz um monte de besteira na nossa vida. A ideia é ter autonomia e falar, peraí, que agora eu quero ir para onde eu quero fazer o que eu quero fazer, eu quero ser o que eu quero ser, entendeu? Olha que profundo isso, eu quero ser o que eu quero ser e não apenas ser o que eu virei, entendeu? Então, criar a sua realidade, né? Co-criar a sua realidade. Começar a co-criar com a sua realidade, mas assim, através desse novo condicionamento do seu corpo. Você pegando de volta o poder da sua mente. Você pegando de volta a sua energia. Você sabendo que a sua energia ela não pode ser só assim, um acúmulo de coisas erradas que você acabou fazendo sem se dar conta. Inconscientemente. Inconscientemente nesse sentido, assim, de, né, sem parar para prestar atenção. Então, não, peraí, deixa eu parar para prestar atenção. Como é que eu estou cuidando
É igual a gente faz para prestar atenção no que eu vou me vestir, como que eu vou me vestir, o que eu vou comer, que horas eu vou acordar. Você tem que fazer um planejamento. Da mesma forma, você tem que observar como é que você está cuidando dos seus pensamentos, das suas emoções e, consequentemente, do seu campo eletromagnético. Como é que está a sua vibração? Percebeu que não está legal? Freia, respira, né? Faça alguns exercícios de respiração. Se você não puder parar para fazer uma meditação, ouve um mantra, coloca uma música ali de fundo. Tem várias técnicas, né, que a gente vem falando aqui no nosso Tools for Life. Mas só para deixar essa mensagem aí resumida para quem está chegando, sempre bom lembrar, né? Também para quem está aqui. Essa frase deu impacto. Todo mundo escrevendo, eu quero ser o que eu quero ser. Exatamente, gente. É isso. É isso que a gente está trabalhando aqui. É isso que a gente está trabalhando aqui. É para isso, por isso que a gente está lendo esse livro, é por isso que a gente criou o Tools for Life. No fim das contas, é isso que a gente quer. Tá? E eu, particularmente, fiz esse processo comigo mesma e deu super certo. Então, como eu já fiz, é mais fácil até de falar para vocês. Agora a gente está focando nas ferramentas que o Dr. Joe Dispenza oferece para gente. Mas tem vários outros trabalhos pessoais que a gente pode fazer para se autoconstruir na direção do que a gente quer ser. E eu fiz uma transformação da água para o vinho. Vou fazer um vídeo lá no YouTube. Me sigam no YouTube também, que eu tenho um monte de vídeo relacionado a esses assuntos. Vou vir com uma leva nova agora, inclusive desses aprendizados do livro, porque é bom que me reforce os pensamentos, né, os aprendizados. E assim, eu mudei da água pro vinho e eu tenho provas. Eu vou contar um dia com mais detalhes, tá? Então a gente quer ser o que a gente quer ser. É isso aí. O segredo não é difícil, o mais difícil é a prática, é a consistência da prática, né? É a gente realmente priorizar isso na nossa vida, se dedicar a isso. No começo a gente desprende um pouco mais de energia, mas depois a gente pega o jeito, a coisa vai muito mais fluida, e fica muito mais fácil e gasta menos tempo. E, gente, nada é mais importante do que isso, né? Isso vai afetar o seu relacionamento pessoal com as pessoas, com os amigos, com o namorado, com a família, com o trabalho, com a sua própria realização. Outro dia, Kel, eu estava vendo uma pessoa falando sobre outra pessoa da família, que a pessoa, que eu não quero citar nomes, mas a pessoa acorda já mal-humorada, já sem vontade de fazer as coisas, reclamando, que é uma das vibrações mais baixas, é quando a gente fica reclamando, falando mal de todo mundo, porque a pessoa está frustrada, então ela fala mal de todo mundo, porque ela tem raiva de quem não está frustrado, de quem está bem, de quem está uhul, olha o sol, olha a vida. E elas têm raiva dessa, porque no fundo essa raiva é delas mesmas. Porque elas queriam estar assim e elas estão bravas com a incompetência delas de conseguirem isso, né? Eu li essa frase num outro lugar, já nem lembro mais onde é que eu vi, mas que a gente fica com raiva do outro quando faz uma coisa que a gente não se sente competente para fazer. E aí eu falei assim, gente, essa pessoa estava me contando que essa pessoa acorda assim todos os dias. Todos os dias. Não é assim uma fase estressante, ou um dia de TPM, uma semana de TPM. Gente, aí eu falei, caraca, preciso trazer essa pessoa para o curso, para as nossas lives urgentemente. E aí eu fiquei pensando, quantas outras pessoas não vivem assim? Gente, se você se identificou com isso, acabou, tá? Você nunca mais vai ser assim. Se Deus quiser, eu vou orar muito para que você nunca mais seja assim. Porque isso não é vida. Essa vida aqui é uma super oportunidade que a gente tem de se aprimorar, de aprender, de crescer, de ser feliz. O nosso único objetivo é ser feliz. Se você não está feliz, vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Por favor, fique aqui com a gente vai trazer o máximo de ferramentas e de informações possíveis. A gente vai ficar junto, a gente vai dar mão e a gente vai mudar isso. Porque não dá para viver assim. Isso me tocou muito, isso foi ontem. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, vou fazer um monte de vídeo nesse sentido, quero trazer aqui nas nossas lives mais possibilidades para ninguém viver assim, porque não dá não, isso é muito triste, né, Kel? Você quer falar mais alguma coisa, Kelzinha? Porque eu já terminei aqui a minha parte e agora, se você pode complementar com alguma coisa final rápida para a gente poder abrir para algumas poucas perguntas, tipo 10 minutinhos de perguntas. O que vocês acham? Não, eu só queria falar que, assim, nosso único objetivo é ser feliz, mas nesse sentido de aprendermos, né? Sempre aprendermos a nos superar, a nos curar e a nos relacionarmos melhor com as outras pessoas,
tomar a rédea das nossas vidas, fazer as nossas conquistas pessoais e alcançar a melhor versão de nós mesmos e de todo o nosso potencial na vida, né? Porque senão só ser feliz é muito amplo, né? Mas assim, é basicamente aprender a lidar com os nossos desafios. Mas assim, sempre lembrando com compaixão, entendendo que é um processo, né? Não com muito autocrítica e julgamento, com pressa. Ai, mas até hoje ainda não aprendi a fazer isso. Ok, cada um no seu tempo. O importante é você saber que a cada dia você está melhorando um pouquinho mais, a cada dia você está aprendendo a lidar de uma maneira um pouquinho menos difícil com um trauma, com um desafio, com uma coisinha que ainda é uma coisa que você precisa curar, né? Então, nesse sentido de ir caminhando e conquistar essa tal felicidade, conquistar essa melhor versão aí das nossas próprias vidas. Lindo, Kel. Mas você sabe que eu sempre concordei com isso, acho assino embaixo total. Mas uma vez eu li uma coisa que, assim, quando a gente está feliz, a gente já fez isso tudo. Significa que você fez a homeostase, você voltou para o equilíbrio. E aí, nesse lugar que eu li, falava assim, que a gente passa os perrengues, a gente passa as perdas, a gente passa os desesperos, as tristezas, e que o objetivo é sempre conseguir voltar a sorrir. Que é Sim. tudo que você falou. Resumidamente, Sim, tudo que você claro. falou. Mas se você consegue voltar a sorrir, significa que você fez isso tudo. Significa que você reequilibrou. Então, assim, ninguém fica vivendo só aqui felizão e tal, não sei o quê. Todo mundo vai passar pelos desafios, pelas dificuldades, mas o objetivo é sempre conseguir voltar a sorrir, no matter what, sabe? Independente do que acontecer. E eu achei isso muito lindo, eu nunca me esqueci. Isso eu já li há um tempão. E eu, toda vez que estou passando alguma tristeza, algum berrengue, eu falo, eu preciso dar um jeito de voltar a sorrir. Mas não forçado, voltar a ficar feliz, né? Voltar a sorrir mesmo. Vamos ver aqui, E a Kelzinha. chave para isso é sempre a gratidão, né, gente? Por isso que eu queria só falar, porque você falou que exatamente isso, né? Não é para ficar feliz aqui o tempo inteiro. É sempre com gratidão, né? Mesmo que você não esteja super feliz naquele dia, mas essa coisa do sorrir é bem isso, né? Eu acho que é um simbolismo do pensamento positivo, do otimismo, da esperança, né? Na fé na vida, né? Na autoconfiança, fé em você mesmo também, né? Mas É, enfim, é complexo. Vamos aos pouquinhos nessas filosofias. Vamos lá ouvir um pouquinho eles, que eu focar. queria saber também, né? Como é que está sendo aí para vocês entenderem tudo isso, se vocês estão conseguindo levar para a prática, né? Se tem Ó, dúvidas. a Sila, que é nossa seguidora assídua, ela perguntou aqui uma coisa boa que eu acho que vai servir para muita gente. Ela falou: como fazer para mudar um pensamento? Eu simplesmente não consigo. Um monte de coração aqui bombando, né? Sila, eu vou responder e a Kel complementa porque eu já me inspirei aqui. Vai escolhendo uma outra pergunta, tá, Kel? Primeira coisa, autoconsciência. Você tem que identificar quando você tem aquele pensamento, tá? Eu fiz isso comigo mesma e eu queria me livrar dos meus pensamentos de baixa autoestima e que estavam me levando a muita sabotagem de trabalho, de um monte de coisa. E aí eu comecei a observar. Quando eu olhava no espelho, o que eu pensava? Sabe, eu comecei a ficar assim de vigia, me pegando no flagra. E eu comecei a observar também o que eu falava assim. Ah, mas eu nunca vou, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mas eu não tenho, não sei o que. Eu comecei a observar o que eu falava para as pessoas. Escapava, sabe? Não o que eu falava conscientemente, pensado, bonitinho, mas o que eu deixava escapar. Aí eu falava, opa, peraí, gente, eu não posso falar isso. Sabe? Eu comecei a observar e me pegar no flagra. Aí eu vi quais eram os meus pensamentos que eu queria trocar. E que eles eram ruins e que eu não queria mais ter aqueles pensamentos. Aí o que eu comecei a fazer? Fase 2. Essa é a fase 1. Aí a fase 2 é assim: observar quando eles vão acontecer e aí, na hora, trocar eles. Substituir. Se você não está sentindo aquilo, você tem que dar um jeito de começar a sentir. Então, por exemplo, eu queria falar assim, eu tô feia, qualquer coisa assim, vou dar um exemplo simples. E eu queria falar, não, eu tô bonita. Ou então, eu sou feia. E eu queria falar, eu sou bonita. Vamos supor que o exemplo fosse esse, tá? Esse era o pensamento que eu queria mudar. Só que eu não tava me achando bonita. Então, eu vou ficar falando, sou bonita, mas não tô sentindo. Aí, o que eu fiz? Eu destrinchei a fase 2 e falei, eu tenho que começar a me achar bonita. E aí eu comecei a me olhar e valorizar tudo que eu sou.
fora o corpo, sabe? Que eu sou uma boa amiga, que eu sou uma pessoa leal, que eu ajudo as pessoas, que eu sinto amor pelas pessoas, às vezes passando de ônibus, assim, eu mando amor para as pessoas. Comecei a pensar em todas as minhas qualidades, que a gente sabe quais são as nossas qualidades, a gente não gosta de ficar falando para os outros, que dá um pouco de vergonha, mas a gente sabe quais são as nossas qualidades. E eu comecei a trazer tudo isso para o meu coração. Eu estou só me estendendo porque eu acho que isso é muito importante. Eu comecei a trazer isso tudo para o meu coração e isso começou a me ajudar a me ver mais bonita. Depois que eu trouxe todas as minhas qualidades para o meu coração e fiquei lembrando de todas as coisas legais que eu faço na vida com as pessoas, ou todas as coisas boas que eu admiro em mim mesma, aí eu comecei a pensar assim, isso me facilitou a pensar o que eu vou dizer agora. Eu comecei a pensar assim, bom, se eu sou uma pessoa legal, ainda não me acho bonita, mas eu sou uma pessoa legal. O que esse corpo que eu ganhei é compatível com o que eu sou. Assim, ele tá linkado com o que eu sou, sabe? De alguma forma, ele é o corpo que veio para mim. Então, se eu comecei a me achar uma pessoa legal e ganhei esse corpo, eu tenho que achar esse corpo legal, porque ele é o corpo que veio para mim. Eu comecei a pensar assim que Deus me deu aquele corpo que eu não posso fazer essa desfeita. Sabe? É que nem você começar a reclamar, a manga é uma fruta ruim, Deus, não gostei não. Ou começar a reclamar, a banana tá muito, não tá doce, sei lá. A gente precisa admirar as coisas da natureza, né? Então eu comecei a admirar meu próprio corpo como uma coisa da natureza, sabe? Eu comecei a pensar assim, caramba, tem essa ferramenta que maneira, esse instrumento aqui para andar no mundo, para me expressar. E as minhas características fazem parte de quem eu sou. Elas expressam a minha história, elas expressam o meu ser. E como eu estava começando a achar o meu ser mais legal, porque eu ressaltei as minhas qualidades, eu tive mais facilidade de ver o meu corpo como bonito, sabe? E aí eu comecei a aprofundar muito nisso. E a fazer esse trabalho de toda vez que olhar no espelho e tiver um pensamento ruim, ah, mas olha só, essa roupa, não tô sem cintura, tô não sei o quê. Não. Eu falo, não, esse é o corpo que eu tenho, tá ótimo, tô maravilhosa. E eu comecei a sentir isso cada vez mais. Até que eu comecei a me achar bonita mesmo. Falei assim, tô bonitona, sabe? Então, é uma coisa adquirível, mas é uma coisa conquistada. E é tijolinho por tijolinho. Então, a primeira coisa é você se conscientizar. Aí, a segunda coisa é você entender o que você tem que fazer, que você tem que trocar esse pensamento por aquele outro. E se você não acreditar naquele outro que você tem que trocar, você tem que destrinchar essa fase para começar a entender, fazer sentido na sua cabeça aquilo. Você tem que chegar lá naquilo para você começar a mudar essa afirmação. É difícil explicar, e eu estava assim aflita de não me estender muito, então não sei se ficou claro. Quer completar, Kel? Não, acho que você já falou bastante sobre isso, né? E a gente vem falando bastante sobre isso, e basicamente até uns aqui já deram resposta, né? É substituir, identificar, porque normalmente tem núcleos de pensamentos que são básicos, que ficam se repetindo, então está sempre relacionado àquele núcleo. E aí substituir esses pensamentos negativos por pensamentos que vão te fortalecer, tá? Mas primeiro tem que identificar de onde está vindo, se é uma questão de autoestima, igual ela estava falando, de autoimagem, de escassez de qualquer área da vida, seja material, seja amorosa, familiar, né? E substituir por algum pensamento que vá trazer uma mensagem positiva, tá? Exato. Um A Karina está perguntando aqui, como sabemos que o nosso cérebro já está em harmonia? Existem alguns sinais para percebermos se ele está ou não? Eu acho que é basicamente se você está em paz, né? Se você não está se sentindo ansiosa, se você não está se sentindo estressada, significa que está tudo bem, né? E se está sendo eficiente também, se está sendo eficiente, se você está conseguindo desempenhar as suas funções, as coisas que você tem que fazer, se você está sendo produtiva, se você está gerindo bem o seu tempo, que é uma coisa super importante, se você está se comprometendo e fazendo as coisas, você tem que avaliar. Se tudo estiver funcionando bem, é porque está super coerente. Agora, se a sua vida tiver uma bagunça, você quer fazer as coisas, você não faz, você quer um namorado assim, vem outro tipo, você quer um emprego assim e está com outro emprego, aí é porque não está coerente, né? Acho que é mais ou menos. E se você tá com saúde, né? Não, mas é porque eu falei, se ela estiver ansiosa, estressada, não tem como ela estar com isso tudo aí que você falou e ela vai estar ansiosa. Então já é um sinal, né? Perceber as suas emoções, né? E também perceber a sua saúde. Acho que são boas dicas para ver se você está gerindo bem a sua vida, né? Mas são Exatamente. perguntas complexas também. Vamos só A, falar rapidinho, né?
Ah, A Sila tá empolgada, falou que acha que agora ela consegue, vai conseguir. Vamos aos pouquinhos, vai se acostumando, você vai achar, pede para Deus também, pede orientação da espiritualidade, porque você vai achar um caminho só seu também, tá? Isso ajuda muito, hein, gente? Eu falei isso na live com a Mai, que eu sempre peço para ser orientada, para ser encaminhada. Ó, a Anne with 40 pediu. Você pode me passar o nome do canal do YouTube? É Ellen Jabbour, tá? youtube.com/Ellen Jabbour. E aí tem uma playlist só sobre espiritualidade, tem um monte de coisa legal lá. Ellen, você é surpreendente. Ai, que fofura. Vou mostrar o lado frágil, as pessoas esquecem de olhar. Ah, depois eu vou ler as mensagens fofinhas que a Toti faz print de tudo e manda pra gente, tá? Eu tô procurando perguntas agora pra gente responder mais uma cada uma e a gente finalizar a live às 8h30. Enquanto você acha uma pergunta aí, eu vou responder uma aqui que nem é bem da live, mas enfim, tem a ver com saúde mental, né? Maria Aparecida perguntou, como dizer a alguém que ela me deixou chateada? Então, assim, enquanto você está achando outra pergunta aí relativa ao que a gente estava falando, Lil, deixa eu já ir respondendo essa, porque Tá. isso querendo tem a ver com a autoestima, né, gente? Quando a gente se ama, a gente precisa dar limite para o outro, de que até ali, a partir desse ponto aqui, não tá legal, né? Já vai começar a te machucar. Então a gente precisa colocar isso para o outro. Mas tem uma frase da psicologia que a gente sempre repete aqui, né? Que é como você fala, como é tão importante quanto o que você fala. Então a forma é tão importante quanto o conteúdo. Você pode falar que a pessoa te deixou chateada, que você não gostou disso e disso, mas a forma que você fala é importante. Então falar com jeitinho, ser assertivo ao invés de ser agressivo, né? Deixar claro, ser firme, não permitir que aquilo seja passado, né, o seu limite, que isso seja respeitado, seja passado, não seja passado por cima, mas falar com jeitinho, tá? E isso daí vai ajudar até a relação a poder continuar numa boa, porque senão daqui a pouco você vai estourar e aí não vai mais nem conseguir ser assertiva, vai sim ser agressiva. Achou alguma outra pergunta? Uma dica super prática que eu aprendi com o Encantador dos Cães é fale calmo e assertivamente com os cachorros. Eu descobri que funciona muito com os humanos. Falar calmo e assertivo. Não é cheio de mimimi e não é com grosseria. É assertivo, apenas assertivo e calmo, porque se você tá nervoso, ninguém te dá moral. Pode perceber. Olha aqui, Kel, o Wagner Pereira 75 pergunta: como eu faço para curar as minhas feridas da minha alma e do meu coração? Wagner, eu tive o feeling, assim, a gente pode dizer muitas coisas sobre isso, mas eu tive o feeling de te dizer auto-perdão. Perdoa, se perdoa por ter vivido o que quer que seja, por ter feito o que quer que seja, se perdoa, se entenda. Saiba que a gente erra e não é para ser condescendente e falar, eu erro, é assim mesmo, sou assim, não vou mudar. Não é isso. A gente erra, a gente se arrepende e a gente aprende com o erro. E depois disso acabou. Não tem que ficar remoendo e se culpando. A culpa é uma das piores energias que a gente pode carregar. Então, assim, errou, foi horrível, se arrependeu, refez o que você pôde e deu. Aprendeu com aquilo e deu. Esquece. Se perdoa. E perdoa os outros. Mas primeiro você tem que se perdoar. Porque se você não se perdoa, você não consegue perdoar os outros. Se você não se ama, você não consegue amar o outro de verdade. Se você parar para pensar, você acha que se ama, mas você não ama, não. Porque a gente dá o que a gente está transbordando. A gente dá o que a gente tem dentro. Sabe? Então, primeiro, a gente tem que ter essas coisas belas por nós mesmos. Admiração por nós mesmos, orgulho de nós mesmos. Senão a gente não consegue ver no outro. Entendeu? A gente enxerga no outro. Se você é muito crítico com os outros, fica criticando todo mundo, você pode ter certeza que você é muito crítico com você mesmo. Se você reclama, se você xinga, você faz isso com você mesmo. Se você é impaciente com os outros, você é impaciente com você mesmo. Então, primeiro, se perdoa, sabe? Se entende e fala, tá bom, já, como a Kel diz com os pacientes dela, foi assim, mas não precisa mais ser. Foi assim. Não significa que vai ser assim para sempre. Então, foi assim. Deixa o passado no passado. E como o Dr. Joe diz, trazendo para o nosso assunto, viva no presente eterno, no eterno presente. O momento presente é o momento mais mágico, é um presente, e é onde a gente consegue criar um futuro maravilhoso para a gente, o futuro que a gente quer, onde a gente consegue se direcionar para ser o que a gente quer ser. Porque se a gente fica preso ao passado, ó, chakra número 2, pessoas muito presas ao passado,
a gente desequilibra, a gente abaixa a nossa luz, diminui a nossa luz, a gente extrai a energia do campo. E se a gente fica também gastando muita energia com o futuro previsível, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou ligar para não sei quem, depois eu vou não sei quem, vou para yoga, né? Fica gastando energia, fica tentando controlar as coisas. Eu melhorei muito já. Mas eu gastava muita energia com isso. A gente também extrai energia do nosso campo. E o que a gente quer? Ter um campo maravilhoso, fortão, para a gente ficar firme quando tiver alguma adversidade, para a gente não ter doenças, para a gente conseguir deixar o nosso corpo trabalhar e sempre se reequilibrar, independente do ambiente externo que a gente possa passar, como o Covid agora, por exemplo, né? Tem coisas que a gente às vezes está exposto. Não só isso, mas coisas de alimentação, coisas de, enfim, do mundo de uma forma geral, poluição e tudo mais. Então a gente tem que estar com o nosso campo magnético bombando para a gente conseguir ter equilíbrio e a gente está sempre bem. Eu acho que é isso. E lembrando que, assim, circuitos neurais que você formou nessa experiência aí de dores, de traumas, né, do passado, eles podem ser renovados. Você não precisa ficar preso nesse circuito neural. Isso é um dos grandes aprendizados que a gente vem falando aqui, né? O Dr. Joe Dispenza vem apoiando muito nesse Você sentido. mesma, né, Kel? Você mesma sempre falou, você que me ensinou isso há anos atrás, quando você estava estudando suas coisas de psicologia, que o cérebro é como um músculo, que ele consegue criar novas redes neurais, que você não fica fadado, você pode sim ficar mais forte cerebralmente falando, vamos dizer assim. Nós temos a plasticidade cerebral, neuroplasticidade, né? É a capacidade de fazer novos aprendizados. Então, não deixar essas experiências de dor aí que você teve formarem um conceito de quem você é, né? Uma autoimagem, conceitos de relações com as pessoas, então vai ser sempre assim, porque aconteceu assim, né? Não. Você pode hoje escolher monitorar os seus pensamentos, por isso que tem que trazer isso à consciência e começar a mudar isso, modificar. Começa ouvindo as afirmações positivas, porque mesmo que você ainda não acredite nelas, quando você estiver ouvindo, né? Você, aos pouquinhos, aquilo vai entrando, vai contagiando a sua mente subconsciente. E aí você vai começar a fazer novas conexões neurais mais positivas, vai começar a fortalecer esse novo caminho, é um novo aprendizado mesmo, emocional. Igual quando a gente começa a aprender uma língua, uma dança, um esporte, né? No começo vai ser difícil, vai ficar ali meio, né? Até juntar a mão com o pé é difícil, mas depois quando você vê, você está fazendo. Então a gente precisa se dar essa chance. Tem tudo a ver com o que a gente vem estudando aqui, Wagner. Fica com a gente que você vai chegar lá. E façam a meditação, tanto essa que a gente vai postar amanhã, assim que a Toti conseguir acabar de editar lá, como também eu deixo a dica da live que eu fiz no meu Instagram, que é a Ali Jabur, da criança interior. Porque mesmo que não seja um assunto, no caso do Wagner, ou de quem quiser aí, né, relacionado à criança interior, você pode reparar que sempre tem coisinhas lá do passado que vem. E que também, de qualquer forma, tem essa mensagem, né, de como limpar, como curar conexões do passado aí que estão nos fazendo mal, para poder se abrir para novas conexões, tá? Verdade. Última perguntinha, então, para a gente finalizar, que já vai dar 1h30 de live e tá muito gostoso, mas a gente precisa ir, todo mundo, né? Todos nós. E também para ficar mais fácil do pessoal assistir depois, senão fica muito longo, aí dá preguiça. É possível ter autoconhecimento necessário sem precisar de terapia? A Tânia pergunta. Sim, é super possível, você faz sua autoterapia e existem várias outras coisas que funcionam como terapia, meditação, yoga para mim funciona super como terapia, organiza muito a minha mente, enfim, dá para você fazer sem terapia. A terapia vai te acelerar, vai te ajudar pra caramba. É tipo uma carona que você pega, assim, tipo aquele joguinho do Mario Kart que era de carro, que você pegava um turbo e fazia... Aí você vai mais rápido. Na terapia, para mim, foi isso. Me acelerou muito os processos. Mas se você também já estiver encaminhada, estiver fazendo muitas leituras, você pode conseguir, sim, sozinha. E lives, né, como essas, livros, palestras construtivas ajudam muito a gente aí fazendo uma autoanálise mesmo, anotando, gente. Muito importante, voltem a ter aquele hábito que a gente tinha lá na geração dos anos 80, né, e tal, de ter um diáriozinho de bordo, né, das suas emoções mais íntimas, dos seus sonhos, prestar atenção aos sinais, né, sinais celestinos, as coincidências, as mensagens que a vida traz, e fazendo um momentinho de introspecção, de perceber suas emoções, seus pensamentos, né, por aí vai. Inclusive, isso que você falou também complementa a resposta para a Sila,
que não está conseguindo mudar os pensamentos, você sintonizar com pessoas que estão trazendo esse tipo de conteúdo, tipo a gente, ou tipo a Temporariamente Humano, tipo várias outras pessoas maravilhosas que tem por aí, você vai pegando um pouco daquilo. Lembra do campo invisível que une as células e as moléculas? Aquilo vai te contagiando, você acaba mudando o seu jeito, você acaba por osmose, até de tanto ouvir, de tanto sintonizar com aquilo, você acaba adquirindo um pouco dessa energia mais positiva para você. E aí, quando aquele pensamento antigo vier, talvez ele não vai mais se encaixar tão bem, você já vai perceber ele e falar, peraí, eu não vou pensar assim mais não, vou tirar isso da minha cabeça. E eu já li uma vez como técnica de mudar pensamento, que quanto mais rápido você tirar ele da sua cabeça, você não deixar ele crescer, melhor. Fica mais fácil. Então, vem um pensamento negativo, já tira ele de cara. Fala, aqui você não vai crescer. E já muda o foco. E já faz outra coisa positiva. Porque se você deixar ele crescer, ele vai. Aí a gente aprendeu que pensamento gera sentimento, sentimento gera mais pensamento daquele, aí aquele pensamento gera mais sentimento e vira um ciclo. Aí depois, para você romper, fica muito mais difícil. Porque viram hábitos, né, gente? Que é o que a gente vem falando. E aí, quando a gente vê, é igual um computador mesmo, né? Quando você coloca lá para abrir um site, já sugere um site? Sugere qual site? O site que você vem usando sempre. Então tem a ver com isso que ela falou, né? Tanto a questão da rapidez, de já tira rápido, como a questão da frequência. Então vai repetindo o quê? Pensamentos positivos, mantras, meditação, afirmações, músicas curativas. É esse tipo de coisa que você tem que ir sempre dando enter, dando enter, dando enter. Que daqui a pouco, esse site lá de pensamentos negativos não vai mais ser sugerido. Vão primeiro vir em primeiro plano essas outras coisas que você está colocando, mas tem que ser uma intenção consciente. Porque como a gente vem vendo aqui no livro, né, gente, não é o natural. Por isso que vamos ser sobrenaturais. Porque não é a tendência, a primeira tendência não é essa, tá? A primeira tendência é ficar repetindo ali o que o cérebro já conhece. É ficar na zona de conforto. E a gente quer ir além e, se possível, tentar isso com uma emoção elevada, né? Para fortalecer. Porque lembra que o nosso cérebro guarda mais os pensamentos que têm mais intensidade de emoção. Por isso que o Dr. Joe dá essa tática pra gente. E assim a gente se abre para o desconhecido, né, gente? Assim a gente se abre para esse desconhecido de infinitas possibilidades. Você pode ir muito além do que hoje já te aconteceu, do que hoje você já conhece, do que hoje faz parte ali da sua zona de conforto, da sua caixa da sua caixa limitada de experiências. Kel, eu não queria me estender muito nessa pergunta, porque ela é mais simples. Eu queria te passar essa pergunta aqui da Isa Vilmen, que ela fala que essa é uma pergunta mais grave, assim, eu fiquei sensibilizada. E aí ela fala assim, tenho uma família bem desestabilizada e me sinto responsável pelos meus pais, sinto que isso atrapalha o meu processo evolutivo. O que devo fazer? Você quer responder? Bom, é meio complicado, né, gente, explicar assim, sendo que a gente não sabe exatamente quais são os detalhes. Mas, muitas vezes, tem aquela frase, né? Você não pode despir um santo para vestir o outro. Em primeiro lugar, lembre-se daquela filosofia que eu sempre cito também, né? Se você está num avião e a cabine despressurizou, o comissário não fala, primeiro coloque a sua máscara, depois você vai ajudar o senhorzinho e a criancinha que está do seu lado. Então, às vezes, você precisa dar limite também para essa família, por pior que seja a situação, que eu não sei, não dá para entrar em detalhes aqui, né? Mas assim, se cuide, se fortaleça, depois você vai ver em que e até onde você pode ajudar. Mas senão você também não vai poder ajudar, é igual um afogado que está lá muito desesperado, se você for ajudar naquele momento, você vai afogar junto. Então, assim, foca também, ainda assim, em você, em se fortalecer, e aí sim você vai ver, você tem que ser um pouquinho egoísta, mas não é egoísta porque você não quer ajudar. Mas até para praticar o altruísmo, você precisa dar limite, você precisa saber que você tem que estar minimamente bem, minimamente se cuidando, para aí sim poder ajudar, porque tem certos limites que você vai precisar colocar. Mesmo essa família aí precisando de você nem sempre, não dá pra gente salvar o mundo, né, gente? Então eu não sei exatamente aí os detalhes, mas assim, pensa também em priorizar o seu cuidado, o seu amor próprio, tá? E aí sim você vê dentro das suas possibilidades como que você pode ajudar, mas não precisa se sentir 100% responsável, porque cada um também tem o frio que, de acordo com o seu cobertor, né? Tem um pouco isso também. Então,
Eu acho que é Total. isso. Isso dava para estender bem. Também queria falar um monte de coisa, mas não vou falar, porque você respondeu super bem. Sim. Eu acho que já deu uma luz, eu concordo com tudo que você falou, inclusive. E eu tive uma ideia, porque, gente, eu queria responder todos vocês. Como a Toti faz os prints, de repente eu vou Isso. pegar as perguntas mais interessantes, ou essas que sensibilizam mais a gente, ou que tem mais a ver com os nossos estudos, e vou responder aos pouquinhos, eu e a Kel, nos stories. Então sigam a gente no Tools, que a gente vai fazer isso no Tools, tá? Toti, põe aí, Tools for Life, por favor, porque tem gente que não sabe exatamente como que escreve, tem um ponto no meio e tal. E aí, Kel, eu vou separar essas perguntas que eu tenho vontade de responder. Você separa se você tem vontade, 3, 4, 5, quantas puder. E a gente vai soltando aos pouquinhos lá nos stories. Não é uma boa ideia? Eu acho que Sim. isso vai ser ótimo, porque eu tô frustrada aqui de ter respondido só essas perguntinhas. Não, mas também, gente, a gente vai ler os prints, tá? E qualquer coisa, mesmo a gente fazendo um pouquinho no story, a gente pode também, eu acho que é importante a gente reservar esse tempinho, Lil, para a gente pode organizar melhor de terminar um pouco antes a parte teórica, porque o principal é vocês levarem para a prática, todos nós, né? Então a gente deixa um pouquinho algum ponto, algumas coisas que a gente não conseguir responder, a gente pode ir respondendo nas outras lives. Então não se agoniem, senão a gente também vai ficar agoniada, a gente também quer É, responder. Mas lembrando que não somos donas da verdade, tá? Eu vou dar, ainda mais que é uma coisa limitada aqui que a gente vai responder. Quando eu falar, nem sei ao certo o que, que eu estou opinando. Mas a gente vai tentar jogar luz com alguma observação aí que possa talvez agregar, tá? é Eu acho que isso. é isso. Depois a gente vê se a gente faz isso no finalzinho, porque fica muito pequeno esse tempo, ou se a gente faz com mais frequência aquela live com os seguidores. Talvez isso seja mais efetivo. Mas Eu depois a gente acho, conversa entre a eu gente e anuncia para o pessoal, tá? Então eu é estou isso, meus sentindo essa amores. necessidade. Hã? Eu estou sentindo essa necessidade. De repente, em vez da gente esperar acabar o livro, a gente faz uma no meio para já ir percebendo essas dificuldades, né? Acho que Eu pode ser interessante. acho que a gente podia fazer, porque hoje eu estava dividindo o livro em três. A gente vai terminar a primeira parte no quinto capítulo, aí a gente podia fazer essa live, aí depois a gente faz mais três, aí faz de novo, e depois finaliza e faz de novo a grande festa da firma. Né? Eu Sim, acho que assim eu pode ser uma boa, que aí a gente, temporadas, por fases do livro, a gente consegue acompanhar as dúvidas de todo mundo, né? E até. dá para fazer uma troca um pouquinho mais profunda, senão fica muito É, superficial. Ainda mais eu que sou psicóloga, gente, fico tensa de dar só um comentário assim, só uma opinião, ficar, meu Deus, o que eu estou falando, né? Então, é, de repente, a gente pode ter uma possibilidade de ouvir mais vocês, trocar um pouquinho mais de perto, né? é Acho que isso. é legal. Então agora nós vamos mesmo. Uma ótima noite para todo mundo, um ótimo restinho de sábado, uma ótima noite de refazimento, que o domingo seja abençoado e cheio de luz e de energia boa. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Um beijo, Kelzinha. Um beijo, Toti. Um beijo para todo mundo que estava aqui com a Uma semana inspirada para todos, muitas energias aí e infinitas possibilidades. gente. Adorei. Beijos. Tchau. Tchau.